Olá, olá pessoal, aqui é o Daniel do canal New News e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o metaverso, ou o que seria ele, né? Só para lembrar aí, quem não for inscrito já vai se inscrevendo e ativando as notificações para já ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal New News. Então bora lá, né? Falar um pouco sobre o metaverso. Aí você me pergunta, mas o que diabo que é o metaverso? Eu comecei a ver essa palavra surgindo com peso mesmo assim nas redes sociais e todos os meios aí de comunicação há um tempo atrás. Não via, né, falando sobre esse tema, sobre o metaverso, sobre a meta. Não é novo, o tema não é novo. No decorrer aqui do vídeo, vocês vão entender que a palavra metaverso, meta, significado mesmo, ele não é novo. Porém, foi agora há pouco que ele começou a ganhar uma relevância gigantesca, ganhar uma relevância aí gigantesca. E eu ficava vendo assim, sem entender nada, metaverso, fui analisando, lendo um pouco sobre e fui ver que isso daí, abre aspas aí, porque não é exatamente isso. Mas uma das premissas do metaverso é substituir a interação real do ser humano por uma interação totalmente virtualizada através de uma interface que vai emular como se fosse o real, só que não sendo real. É uma coisa meio complexa de entender e não é sobre uma coisa só que o metaverso fala. Então vamos lá, estou aqui lendo aqui uma matéria do Olhar Digital, explicando aqui, eles explicam muito bem aqui, né? Então eu vou dar aqui uma lida e vou fazer uma explanada, né? Vou dando alguns pontos aqui, pontilhando, para ficar um negócio, né? É um negócio assim interessante de você entender o assunto e o que que significa essa palavra, o que que é o metaverso. Então vamos lá. É uma realidade virtual imersiva e interativa. De certa maneira, é uma evolução de jogos como The Sims e Second Life, no sentido de que as pessoas precisam de um avatar para conviver nesse ambiente virtual, porém, agora, de forma hiperrealista. Ou seja, basicamente o metaverso é uma evolução, né? Uma evolução aí dos jogos. Eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui já jogou algum jogo, já teve uma interação com algo em terceira pessoa, na qual você entra dentro do ambiente, dentro do jogo, e cria um avatar seu, segundo as suas características que você quer, né, e passa a viver dentro daquele ambiente. Então, de certa maneira, simplificando a coisa aí, né, digamos que o metaverso seria uma espécie de jogo, no qual você vai, diferentemente de um jogo normal, com uma história específica, no metaverso você vai emular o seu eu verdadeiro, o seu self. Você vai ser o personagem do meta. Você vai se criar dentro dele, segundo as suas características físicas. Outra maneira de entender o metaverso é vê-lo como uma extensão virtual da nossa vida atual, como se fosse outra dimensão. Como assim outra dimensão? Vamos dar outra exemplificada aqui. Digamos que eu estou aqui na minha casa e tenho o meu trabalho. Tem aquele velho ditado: não trazer problema de casa para o trabalho. Não sei se isso explica muito bem, mas digamos que você no trabalho é você, só que você está dentro de outro ambiente, é outra realidade, entendeu? E você na sua casa é outra realidade, é outro universo, é uma coisa assim que faz parte da mesma coisa, mas não é a mesma coisa, entendeu? Então o metaverso, não sei se vocês já viram o filme Avatar, que tem lá aqueles bichos azul gigantes. Basicamente é isso. O meta é o filme Avatar. Pega lá o filme Avatar e olha. Quando o cara entra dentro daquela máquina, que ele dorme, ele vai acordar, o cara é paraplégico e vai acordar no corpo de um avatar de 2 metros de altura que corre a uns 100 km por hora. E lá, ele é ele, só que é em outro universo, em outra... como é que eu digo, em outra circunstância que está sendo vivido aquilo. E daí, né, daí que vem o nome metaverso, que ao pé da letra significaria além do universo. E isso tudo aí, né, o metaverso, essas tecnologias que está surgindo hoje em dia, se trata de uma nova fase, né, uma nova fase aí da internet. Toda evolução tecnológica, ela tende a chegar a um
a um ponto, e creio eu, isso é uma opinião minha, né? Não está aqui na matéria, mas é uma opinião minha, que vai chegar um momento que tudo vai virar uma coisa só. Eu não sei explicar como, mas tudo vai virar uma coisa só, vai ter uma moeda só, vai ter um idioma só, vai ser tudo uma coisa ali no centro e o universo girando em volta. Mas vamos lá, continuar, né? E qual seria a origem do metaverso? Bem, é uma ideia antiga, né? Vocês podem pensar que porque está sendo falado agora, né, com mais frequência, é uma coisa de hoje, mas não é. O metaverso apareceu lá pela primeira vez num romance do Snow Crash, publicado por Neil Stephenson em 1992. Aí você olha lá, 1992, eu acho que já tem mais de 30 anos. No livro, o autor descreveu o metaverso como uma realidade virtual onde as pessoas conviviam através de avatares 3D. Aquela velha história, né? Os filmes e a literatura pop como um todo copiando os livros. Estamos acompanhando aí na evolução tecnológica o metaverso e toda a tecnologia entrando em uma direção que já foi dada pelo escritor Neil Stephenson em 1992 no seu livro. Então o metaverso, aí, a ideia por trás do metaverso, né, o significado já existe faz tempo. Um exemplo disso é aquela série lá, agora eu esqueci. Eu vou colocar aqui na tela. Aqui. Não é uma série, é um desenho. É um desenho. Nesse desenho aí mostrava, é um desenho antigo já, e mostrava como seria o futuro, né? Lá tinha chamadas em vídeo como uma coisa altamente tecnológica, entre outras coisas que hoje em dia é normal. Então, como esse livro aqui apresentou em 1992, o tema, né, de uma realidade virtual em 3D, hoje em dia isso está se tornando cada vez mais presente no cotidiano e está virando parte da normalidade. Vamos lá para mais um ponto aqui, né, para explicar mais sobre o que é o metaverso. Ele já existia, isso mesmo, né? Além de ter sido publicado um livro com o tema em 1992, o próprio metaverso, entre aspas, já existia, né? Como eu disse no começo, jogos e, entre outras, emulações de realidade já são espécie de meta, entendeu? O metaverso não é uma coisa só que você entra no site metaverso.com e entra lá, entendeu? Não é. Você não baixa o metaverso. O metaverso é a ideia, entenda, é a ideia por trás de um tema, que é a realidade virtual simulada. Na prática, a realidade virtual já foi experimentada com jogos interativos como Eve, Valkyrie, Spider-Man Homecoming, eu acho que é isso que está escrito aqui, e com reuniões online como Sala Virtual, Horizon, Workrooms e Meta. Aí você me pergunta agora, tá, mas como que entra no metaverso? Aí tá uma coisa meio abstrata. É como perguntar como que entra na vida, como que você nasce. Então tem aqui, né, a matéria está explicando um pouquinho sobre isso, que até eu, não vou mentir, eu estava meio confuso sobre. E tem aqui, para participar desses ambientes, muitas vezes você precisará usar óculos virtuais, aqueles óculos VR, aquele negócio, aquele trambolho gigantesco que você coloca na sua cara, que você vai conseguir ver como se fossem os seus olhos. Esses equipamentos evoluíram o suficiente para integrar o movimento da sua cabeça aos jogos. No entanto, você ainda precisará de controles externos para interagir com o metaverso. Para mim, o metaverso tinha que ser um negócio que você coloca um negócio, entra dentro do mundo, que nem no Avatar lá, né? dentro de uma cápsula, e acorda já em outro mundo. No futuro, essas tecnologias serão totalmente imersivas e responsivas a nossos movimentos. Inclusive, até não tenhamos que vesti-las, como é o caso dos óculos atuais. O metaverso ainda é algo bem centralizado, no sentido de que até agora não existe um único espaço virtual para navegar dentro dele. Ou seja, o metaverso funciona ainda como o seu celular. Você quer um app de transporte, você tem que baixar um no seu aparelho. Então basicamente é isso, né? Digamos que o metaverso,
para exemplificar mais ainda, é a forma com que você tem de fazer as coisas, né? Digamos que quando você entra dentro do Google Teams, Microsoft Teams ou qualquer outro aplicativo aí de chamada, que você interage com o outro de forma virtual, você está dentro do metaverso. Quando você cria algo online, quando você joga online, quando você está em um ambiente de interação, e eu vou dar um exemplo aqui, VR Chat, esse joguinho que tem lá na Steam, acho que está até de graça, é um jogo onde você entra, cria um avatar seu e começa a interagir com todo mundo, né, usando até óculos VR também. E é uma coisa incrível, né, uma coisa incrível, porque você está criando um avatar seu e entrando dentro do jogo para interagir com outras pessoas como se fosse na vida real. Mas ainda, entenda, não é algo centralizado, não tem um aplicativo chamado Metaverso que você entra lá ainda, entendeu? Basicamente ainda é uma coisa muito disseminada, entendeu? É uma coisa assim que está espalhada em tudo o que tem a ver com o virtual. É isso que é o metaverso. Além disso, embora as linguagens C# e C++ sejam amplamente usadas pelos desenvolvedores do metaverso, também não existe um consenso da linguagem a ser utilizada. Ou seja, o metaverso, como ele ainda não é centralizado, ou seja, é tipo Linux, o Linux não tem você não pode pegar um sistema e dizer que aquele sistema é o Linux, como é o Windows, né? Tem um sistema que é o Windows, só o Windows, não tem outro Windows. Só a Microsoft que é dona do Windows. Não é o caso do metaverso, entenda. Não é o caso do metaverso. O metaverso é uma coisa de todos, entendeu? Então não tem um consenso sobre qual linguagem que deve ser ou não utilizada. E com isso, né, pode haver algumas dificuldades em relação aos equipamentos que vão ser compatíveis com os determinados metaversos. Né? Tem esse probleminha de compatibilidade, né? Além do que, quando você diversifica muito uma coisa, você acaba tirando outras da conta. Agora vamos para as vantagens. Quais são as vantagens do metaverso? Segundo a matéria, a principal vantagem do metaverso é você conseguir fazer atividades imersivas remotamente. Ou seja, você não precisa mais ir até um supermercado físico, por exemplo. Você pode ter uma experiência imersiva de compras. Você poderá colocar tudo no seu carrinho de uma maneira mais dinâmica do que é hoje em dia, mesmo com os apps de delivery, e ter o pedido entregue na sua casa pela loja. Isso daqui para mim não é tão legal porque eu gosto de comprar, entendeu? Eu gosto de pegar no produto, ver o preço e, entendeu? É uma terapia para mim, não é uma terapia para mim, eu gosto. Isso é uma coisa particular minha, mas todo mundo tem um gosto, né? Com certeza muitas pessoas não gostam de sair da sua casa e ir no mercado. Então tudo bem, né? Cada um com a sua escolha e é isso. Aí tem mais aqui, ó. Está com fome? Quer ir a uma padaria favorita e escolher os produtos diretamente da vitrine? Viajou para longe da família? Você pode participar de jantares com seus filhos por meio de um avatar hiperrealista. Tá aí outra coisa do metaverso, né, que eu fico encafifado, né? Hoje em dia, as conexões reais, né, físicas, já são pequenas, né, por causa do famoso celular. O povo senta um do lado do outro e ninguém se fala mais, fica todo mundo no celular, meu, não dá, cara. Imagina depois que isso daqui, o metaverso, virar uma realidade cotidiana e todo mundo vai o quê? Viver um avatar? Isso daí para mim é uma certa loucura, né? Eu não vou perder um jantar com a minha família para botar um boneco virtual no meu lugar, né? Eu não sou o Naruto. Apesar da distância, minha irmã e eu adoramos assistir a filmes juntas e até hoje, isso aqui é a matéria falando, tá? Isso é a matéria. Com o metaverso, parece que é um trecho aqui de uma explicação que uma jovem gosta de assistir junta com a irmã dela filmes, só que não junta fisicamente, através do metaverso. E o metaverso está propiciando essa conexão, né? Uma conexão.
conexão irreal, mas real no metaverso. Acho que vocês estão pegando a ideia, né? Exemplos da construção de um metaverso. Ao meu ver, o que nós temos hoje como exemplos de metaverso são modelos simplificados do que será este ambiente. Isso porque eles são focados muito no que já conhecemos como experiência de simulação virtual. Por exemplo, a Nike quer criar roupas e tênis virtuais. Ai, oh meu pai do céu. Presta atenção nesse negócio. Você sabe o que é skin? Né? Pois é. No metaverso, agora vai ter roupa virtual. O povo vai comprar roupa virtual. Entendeu? Como skin de jogos, né? Como skin de jogos. É uma coisa assim incrível. Eu não compraria, mas é uma coisa incrível, né? Aí tem outra parte aqui da matéria que fala: para mim, o metaverso vai ter que evoluir muito para ser realmente, entre aspas, meta. Vamos ter que captar desde movimentos grandes aos pequenos gestos, além de ter que avançar para explorar os sentidos, né? Nessa parte aqui, avançar para explorar os sentidos, eu acho que ele quis se referir a não apenas os estímulos visuais e sonoros, né? Porque normalmente, até hoje, né, as tecnologias de imersão só te dão isso, entendeu? Você só pode ver e ouvir aquela realidade virtual. Você não tem ainda um negócio para poder sentir, entendeu? Você não sente os tiros dos jogos, você não sente uma pancada, você não sente dor, você não sente o calor. E parece que no futuro, não sei lá quando, né? O metaverso vai entrar nesse sentido, vai ser literalmente o filme do Avatar. Você entra dentro de uma cápsula, dorme e acorda em outro mundo. Aí vamos para outra parte. Daí o metaverso não será um par de óculos de realidade virtual, mas sim um capacete, ou um chip no estilo da Neuralink, com sensores para que seu cérebro seja estimulado dando cenários de realidade. Então, basicamente, né, um chip com essa tecnologia de sensibilizar e ativar algumas partes específicas do cérebro vai lhe proporcionar uma coisa interessante, né? Você vai conseguir sentir sensações sem que essas realmente sejam reais, né? E estamos aí para questionar o que é que vai ser real daqui em diante. Então, você vai a uma loja virtual da Nike, sente o tecido na sua mão, porque as informações de peso e textura, por exemplo, estão sendo passadas do metaverso para o seu capacete e para o seu cérebro. Assim saímos da simulação e damos um passo em direção à emulação. Rapaz, esse negócio... Eu tenho uma certa curiosidade, né? Um certo apreço pela tecnologia, mas certos tipos de tecnologia, certos tipos de avanço me dão um certo medo. E o futuro, né? Não o meta em si, mas o futuro da tecnologia, o futuro das interações sociais me causa um certo cinismo, né? Não cinismo, é outra palavra aí que eu estou esquecido agora, né? Mas não me parece tão legal assim quanto dizem, né? Mas é isso, né? O metaverso é tudo isso daí que foi dito nesse vídeo. E eu, sinceramente, não sei mais o que falar sobre, né? Uma coisa agora fica na cabeça aí de vocês, né? Pensar o que quiser sobre o metaverso. Diga aí nos comentários se você achou bom o vídeo, né? Se você gosta do metaverso, o que é que você acha disso, o que é que lhe parece que vai se tornar, né? É uma coisa muito boa a ser discutida, né? Tem os pesos contrários, né, que não são tão bons assim, mas tem a parte boa também, né? Nós temos que ver o lado bom e o lado ruim. Então, muito obrigado a todos que estão até agora no vídeo, né? Um vídeo grande, né? Para o padrão aqui do canal, um vídeo bem grande. Muito obrigado. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, né? E até o próximo vídeo. Canal New News, que é o Daniel.